Quero neste momento saber quem encontrou Gênesis 37, apenas o versículo 3. Nós não vamos chegar a ler o versículo completo. Quero nesta noite resumir o mínimo possível, o máximo possível. Quero convidá-los a ler apenas uma simples expressão do versículo 3, que diz assim: e Israel amava a José. Querido Deus, nós estamos aqui juntos, reunidos e unidos para falar do teu nome, pois o teu nome é o mais importante aqui nessa noite. Não há outro nome mais forte, nem mais digno que o Senhor. O Senhor é aquele do qual nós adoramos e queremos transmitir tua palavra. Que o teu Espírito esteja sobre nós, que o eu desapareça e a tua glória se manifeste em cada um. Em o nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. A palavra que nós lemos, esta pequena expressão, Israel amava a José. Esta palavra está escrito em Gênesis 37. É a sequência da história em que apresenta da forma como foi ou como aconteceu a chamada de José. Neste versículo ou nesta expressão, nós encontramos algumas revelações de Deus através desta palavra. Eu vejo que quando esta palavra nos traz a revelação de que Israel amava a José, eu me lembro que em Gênesis capítulo 12, Deus chamara o seu bisavô Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai-te da terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí eu encontro Abraão mostrando a sua personalidade. E além da sua personalidade, Abraão mostra o seu caráter. Então nesta noite nós queremos trazer para nós mesmos de que eu preciso ter uma boa personalidade para ser chamada por Deus. Todos os chamados por Deus precisam ter uma boa personalidade. Mas se eu tiver personalidade e não tiver bom caráter, não adianta. É preciso ter personalidade, mas é preciso ter bom caráter. Muitos já perderam o bom caráter, muitos têm personalidade. A personalidade é aquilo que se revela no exterior, através dos meus olhos, de uma cena, de um gesto, de uma forma de falar. Eu posso mostrar que tenho um bom caráter e na realidade não tenho caráter. Mas Deus está dizendo: eu não quero aqueles que mostram uma coisa que não é. Eu quero chamar quem tem personalidade e quem tem caráter. Quem tem personalidade e caráter. O Abraão, o bisavô de José, tinha personalidade, mas tinha bom caráter. Deus diz: sai da terra. Sabe por quê? Enquanto Abraão estava na terra velha, ele mostrava a personalidade
personalidade. Deus diz assim: para mostrar o teu caráter ao mundo, para mostrar o teu caráter ao Egito, eu preciso mudar-te da tua terra, do teu lugar, da tua cidade, da tua pátria. Sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É isso que Deus está fazendo aqui na minha vida, na tua vida. Deus está dizendo: para eu te mostrar qual é o teu caráter, eu preciso te tirar da tua terra. Aquele que tem ouvido Deus dizer: sai daí, sai daí, sai daí. Apressa, apressa, apressa. Personalidade é o que eu consigo ver, mas o bom caráter só Deus sabe, porque é o que está dentro, está no íntimo, está guardado, está no fundo do coração. Abraão sai da terra. Certo dia, Abraão gera Isaac. Isaac é chamado por Deus no seguinte dia, quando o Senhor chama Abraão e diz: pega o teu filho, o teu único filho, e vai ao Monte Moriá, e lá oferece a mim. Deus já sabia qual era o caráter de Abraão. Deus já sabia qual era o caráter de Isaac também. Mas Deus vai mostrar para Abraão qual é o caráter de Abraão, e vai mostrar para Isaac qual é o bom caráter de Isaac. Quando Abraão convida seu filho para ir ao Monte Moriá adorar, o seu filho vai. Quando chega lá, Abraão prepara a lenha, e Isaac vê tudo preparado. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Abraão preparou tudo, pegou o fogo, pegou o cutelo. Agora Abraão amarra o seu próprio filho com uma dor no coração. Essa é a chamada. Isso é a chamada. É dor. Quem não gosta de vencer a dor não pode ser chamado. Quem não sabe vencer a dor não vai continuar na chamada. Abraão vai sentindo dores. A dor é tremenda, a dor é forte, mas Abraão vai vencer a dor com o cutelo na mão. Abraão não desiste, porque Abraão tem chamada. Abraão não retrocede, porque Abraão tem chamada. Abraão não desiste, não volta, porque Abraão tem chamada. Abraão não ouve a voz de ninguém, porque Abraão tem chamada. Quem tem chamada não para. Quem tem chamada não desiste. Ora, tem muitos que desistem porque o marido desviou. Tem muitos que desistem porque a mulher se distanciou. Tem muitos que desistem porque o filho se envolveu nas drogas. Tem muitos que desistem porque o pastor não deu oportunidade. Tem muitos que desistem porque não está tendo agenda para pregar ou para cantar. Mas Abraão é diferente. Ele diz: eu estou com o cutelo na mão, mas eu não desisto da chamada. Não desisto. Quem tem chamada pega o cutelo, sentindo dores, sentindo angústia, sentindo tristeza. Isaac está estirado, ele está com o cutelo, ele vai baixar o cutelo, sentindo. Eu creio que as lágrimas estavam descendo, mas Abraão dizia: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Quando ele vai baixando o cutelo, o Senhor envia o anjo. Para, porque eu vim te mostrar que tu tem bom caráter. Isaac, levanta daí, sai daí. Tu não tens só personalidade, tu está
Isaac tem chamada. Isaac tem chamada. Mais tarde, Isaac gera Jacó. Jacó está agora na barriga da mãe. E há uma briga, há um problema. Os filhos estão mexendo na barriga. A mãe vai orar. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E Deus lhe revela e diz o seguinte: olha, dentro do teu ventre tem duas nações, só que a nação mais nova, ela reinará. A nação mais velha servirá ao menor. Ei, Deus estava dizendo o seguinte: ei, Esaú vai nascer primeiro, mas não adianta ser chamado e não ser escolhido. Ai, não adianta ser chamado e não ser escolhido. Eu preciso ser chamada, mas eu tenho que ser escolhida. Chamada e escolhida, personalidade e bom caráter. Eu preciso ser chamada e escolhida. Chamado, 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 chamado. Ser chamado é fácil, mas ser escolhido é difícil. Jacó foi escolhido no ventre da mãe. É mentira, é algo diferente quando alguém prega que Jacó era trapaceiro, certo? O seu nome significa enganador, mas esta é uma história que se revela exteriormente, só pelos olhos naturais. Isso é o que todo ser humano pode enxergar, é de que Esaú foi chamado primeiro, saiu primeiro, então Esaú recebia o direito de primogenitura. Mas Deus está mostrando para nós que a pessoa pode até ser chamado a estar em primeiro lugar, mas ele pode não ser escolhido. Te prepara, você pode estar num cargo, mas pode ser que você não foi escolhido. Você pode estar em algum lugar, mas pode ser que não foi escolhido. E como é, minha irmã, que eu vou ser escolhido? É o seguinte: para ser escolhido, o chamado precisa lutar. O chamado precisa batalhar. O chamado precisa suar. O chamado precisa correr. O chamado precisa ler a Bíblia. O chamado precisa orar. O chamado precisa adorar. O chamado precisa viver com Deus. O chamado precisa aceitar. O chamado precisa querer. O chamado precisa desejar a Deus. O chamado precisa viver com Deus. Esaú estava na frente, mas Esaú não estava preocupado com primogenitura. Esaú estava na frente, mas Esaú não estava preocupado com oração. Esaú estava na frente, mas Esaú não queria pagar o preço. O que ele queria era vender. Veja, Jacó nunca roubou. Jacó comprou
o direito de primogenitura, porque ele estava lutando pela chamada. E Deus dizendo: é esse que luta, que eu vou escolher. Chamado sem luta não tem escolha. Chamou, mas não luta. Como vai? Sem orar, sem gemer, sem sentir dores, sem renunciar, sem abandonar a terra velha. Como consegue? Deus não vai escolher nenhum chamado que não renuncia, que não deixa a terra velha, que não abandona os maus feitos, que não deixa as coisas antigas. Deus chama, mas não escolhe. O escolhido é você, o escolhido é você, o escolhido é você, o escolhido é você. Quem veio para receber? Nós viemos pagando o preço para estar aqui. Sabe o que foi que Deus me disse? Ele disse: vai, minha serva, porque quem vai pagando tem um galardão no céu, mas quem vai para receber já recebe aqui na terra. Receba, 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 receba. E aqui nessa história conta que cerca de 1900 antes de Cristo, ou seja, 2000 anos depois que Abraão foi chamado por Deus para uma missão específica, agora Deus chama José. Deus chamou José. Como? Primeiro, aqui diz: e Israel amava a José. Muitas pessoas entendem que esse amar era uma rejeição aos demais irmãos ou aos demais filhos de Jacó, mas não era. E amava a José não significa dizer ou não se refere a uma adoração que Israel tinha a José. Não, aqui pela história, de forma exterior, Israel amava mais a José porque era filho da sua velhice e filho da mulher que ele mais amava. Mas não é isso, não é por isso. Os filhos de Jacó tinham ódio de José, não era por isso. Os filhos de Jacó tinham ódio de José, não era porque Jacó deu uma túnica, não era porque Jacó amava mais a José, não era porque Jacó gostava de ouvir mais as histórias de José. Sabe o que significa? É que Abraão tinha chamada, Isaac, o avô de José, tinha a mesma chamada. Jacó, o pai de José, tinha a mesma chamada. E aqui esse amava quer dizer genética, se refere à genética, se refere à geração. Deus prometeu para Abraão que a sua geração seria uma bênção. Isaac foi uma bênção, Jacó foi uma bênção. Então quem será uma bênção? Não pode ser Rubens, porque Rubens nem personalidade não tinha. Sabe por quê? Porque quando José trazia má fama, significa dizer que tudo que eles faziam era má diante dos olhos de Deus. E Deus olhava para José e dizia: é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele,
está olhando para as coisas carnais. Sabe o que significa? A túnica de José significa o bom caráter se revelando dentro dele, e que se revelou quando ele chegou diante dos irmãos. Chegou-se diante dos irmãos. Os irmãos projetaram matar, projetaram destruir. Vamos acabar com o sonho, vamos acabar com os projetos de José. É hoje o fim dos sonhos de José. Alguém pode dizer: é hoje o fim dos sonhos da Rai. É hoje o fim do sonho daquele pregador, daquele cantor. Mas Deus está dizendo: está enganado, porque hoje é que eu vou começar. Ai, é hoje, é hoje, é hoje que eu vou começar. É hoje que eu vou começar. É hoje que eu vou começar. Eu começo hoje. Sabe o que Deus faz? Algumas pessoas dizem que não é para contar os sonhos, e Deus, pela sua palavra, me revela que é para eu contar que eu tenho sonhos, porque quando eu conto, aí é que vai acontecer a adversidade, e o meu caráter vai começar a ser descoberto com as adversidades, com as oposições, com os problemas, com as doenças, com as coisas. Ei, Deus está dizendo: hoje eu começo o teu ministério, hoje eu começo a tua chamada. Hoje pode até alguém te humilhar, mas é hoje, é hoje, é no dia da humilhação que eu vou começar, é no dia da tristeza que eu vou começar, é no dia da rejeição que eu vou começar. Baixa só um pouquinho mais, deixar bem baixinho, mas está bom. Deus chama José e diz: tu lembra que teus irmãos estão em Siquém cuidando de ovelhas? Vai lá e vê como eles estão e leva um lanche para eles. José não rejeita, porque José tem bom caráter. José sabe que eles têm inveja, José sabe que eles têm ódio, mas José não rejeita. José tem bom caráter, José tem um coração perdoador, José tem um coração de Deus. José aceita, vai, chega a Siquém, alguém lhe informa que os seus irmãos estão em Dotã. Então foi necessário se repetir da mesma forma que Abraão foi chamado: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus disse: Josué, tu vai sair de forma que ninguém percebe, é teu pai que vai mandar, tu tem que ir até onde teus irmãos. Quando tu chegar lá, teus irmãos vão querer te matar, e vai aí ser aí que vai começar o teu ministério e a tua chamada, porque lá no Egito vai acontecer 7 anos de fartura, mas depois vai ter 7 anos de fome, e tu é que é o chamado para ser o governador. José vai, chega lá, eles arrancam a túnica de José. Quando eles arrancam a túnica, eles lançam José no poço. Aí é onde chega em que um pregador, um cantor, alguém poderá dizer: eu estou no fundo, eu estou morrendo, eu estou sufocado, eu estou me acabando, meu ministério está se findando, minha chamada está sendo rejeitada, minha chamada está sendo murmurada, eu estou no fundo do poço. Deus diz: não te preocupa, José, porque eu vou enviar uns midianitas. Os midianitas não vão te salvar, mas eles vão te levar até o lugar que eu quero. Ei, teus irmãos precisam te vender, teus irmãos precisam te caluniar, teus irmãos precisam sentir
ódio. Seus irmãos precisam ficar contra ti. Seus irmãos precisam ficar contra a tua chamada. Seus irmãos precisam estar contra tudo que você fala. Seus irmãos têm que estar contra ti, porque eu preciso te levar. Só quem tem chamada entende. Quem não tem chamada não compreende. Só quem tem chamada compreende as coisas espirituais. Os midianitas chegam. Um dos irmãos diz: vamos tirar, vamos vender, vamos angariar uma fortuna. Venderam José. José tira agora. Ele estava vestido numa túnica ali. Agora ele tira aquela túnica e veste uma túnica de prisioneiro e vai então com os midianitas. Chega o Egito. Ei, mais um compra. Ei, mais uma vez José é vendido. E agora o que vai acontecer? José, o seu nome significa prospera, prospera, prospera. Quem recebe o nome de José vai prosperar. Quem recebeu a chamada de José tem chamada. Pode pregar, pode cantar, pode louvar, pode adorar. Deixa eles te jogar na cova. Ei, mas eu acho é bom quando alguém me rejeita, sabia? Eu acho é bom quando alguém me joga na cova. Eu acho é bom quando alguém diz ela é pequena demais. Eu acho é bom quando alguém diz ela nem sabe de nada. Olha o tamanho dela. Eu acho é bom, porque o Senhor diz: importa que ele cresça e que eu diminua, 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 diminua. Levante-se no nome de Jesus. O motivo da chamada de José é porque Jacó amava mais a José. Por quê? Porque Jacó, Israel, era pai de José. Os outros também eram filhos. Só que a genética dos outros era mais de algum outro dos outros parentes. Mas a genética de José era a genética de Jacó. O que José gostava, o que Jacó gostava, José gostava. Jacó gostava do céu. Ele viu uma escada no sonho e os anjos subiam e descendo. Se ele sonhou, José tem a mesma genética, tem o mesmo sonho. Se Jacó gosta do espiritual, José gosta do espiritual. Se Jacó gosta de adorar a Deus, José gosta de adorar a Deus. Se Jacó é diferenciado e separado para Deus, José é diferenciado, vai ter uma túnica diferenciada, porque ele tem a genética de quem tem chamado, a genética de quem tem chamado. Mas escute, a minha genética é de Deus, e a sua? A minha genética. Quem tem genética de Deus aí? Ai, quem tem genética de Deus? Quem tem genética de Deus não vai parar, não vai desistir, não vai zangar, vai perdoar. Quem tem genética de Deus vai amar o irmão que te lançar na cova. Quem tem genética de Deus vai amar ser vendido para os midianitas. Quem tem genética de Deus vai chegar até a ser preso. O teu ministério está correndo perigo de ser preso, mas não vai ser preso, porque Deus vai mandar soltar. A tua genética é de ter visão e interpretação. Você vai interpretar quando tentarem prender o teu ministério, o teu chamado. Te solta, porque teu chamado tem que interpretar a lei de Deus.
Quem tem genética de Deus tem chamado. Quem tem genética de Deus tem sonhos. Quem tem genética de Deus tem túnica diferenciada. Quem tem genética de Deus vence os midianitas. Quem tem genética de Deus vence a mulher de Potifar. Quem tem genética de Deus vence no presídio. Quem tem genética de Deus vai chegar no lugar, na hora certa, no momento certo. Adora a Deus. Quem tem chamada de Deus aí? Quem tem chamada aí? Tem alguém aí que ainda não levantou a mão para aceitar, para receber a chamada de Deus? Tem alguém que nunca levantou a mão dizendo: Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida e a tua chamada para o meu ministério? Quem tem ou quem não foi ainda chamado, eu te convido para vir aqui no nome de Jesus Cristo. O culto vai continuar e até o final você pode tomar essa decisão. Que Deus te abençoe.